Filho deixa a mãe idosa abandonada em cemitério sozinha e sem nada. E quando volta, o que acontece é... A dor de ser esquecido pelos que mais amamos pode ser mais profunda que qualquer ferida visível. Dona Helena tinha 72 anos quando descobriu que, para seu único filho, ela havia se tornado apenas um peso. O cemitério municipal de Santos, no litoral de São Paulo, estava vazio naquela tarde de terça-feira. As nuvens carregadas anunciavam chuva, e o vento salgado do mar trazia um frio úmido que penetrava nos ossos. Helena segurava com força a bolsa gasta, olhando ao redor, enquanto esperava Rodrigo retornar do banheiro. Ela havia insistido para virem visitar o túmulo do pai dele, seu falecido marido, seu Manuel. Fazia 3 anos desde que ele partira, vítima de um infarto fulminante, deixando Helena sozinha num apartamento pequeno no bairro do Gonzaga. Rodrigo tinha 45 anos, era corretor de imóveis e vivia reclamando da vida. Reclamava do trânsito, dos clientes, da esposa, dos filhos adolescentes e, principalmente, reclamava da mãe. Para ele, Helena era um fardo que precisava carregar. As visitas semanais que costumava fazer haviam se tornado quinzenais, depois mensais, até praticamente desaparecerem. Quando Helena ligava, ele atendia com irritação mal disfarçada, sempre com pressa, sempre ocupado demais para uma conversa de 5 minutos. Naquele dia, Helena havia implorado. Ligara 3 vezes até ele atender. Queria tanto visitar o túmulo do marido, colocar flores frescas, rezar um pouco, sentia falta da companhia, da conversa, mesmo que fosse com uma lápide fria. Rodrigo bufou ao telefone, resmungou sobre compromissos, mas acabou cedindo. Passou para buscá-la num sábado chuvoso, dirigindo em silêncio, enquanto ela tentava puxar conversa sobre os netos, sobre a vizinhança, sobre qualquer coisa que preenchesse aquele vazio entre eles. O cemitério estava praticamente deserto. Apenas um coveiro ao longe cuidava de um canteiro e uma mulher de preto visitava um túmulo do outro lado. Helena caminhou devagar até o jazigo da família, seus passos cansados ecoando no silêncio. Ajoelhou-se com dificuldade diante da lápide, arrumou as flores que trouxera, limpou com a manga do casaco a poeira acumulada no mármore. Rodrigo ficou de pé ao lado, mexendo no celular, checando mensagens, claramente impaciente. Mãe, vou ali no banheiro rapidinho, já volto. Helena acenou com a cabeça, concentrada em suas orações. Ouviu os passos dele se afastando no cascalho do caminho. Continuou ali, de joelhos, conversando baixinho com o marido. Contava sobre a solidão, sobre como sentia falta dele, sobre como Rodrigo estava distante. As lágrimas escorriam pelo rosto enrugado, enquanto ela desabafava com quem não podia mais ouvi-la. 10 minutos se passaram. 15. 20. Helena levantou-se com dificuldade, apoiando-se na lápide. Olhou ao redor, procurando pelo filho. O cemitério parecia ainda mais vazio. O vento aumentara, trazendo as primeiras gotas de chuva. Ela caminhou até onde achava que ficavam os banheiros, mas não viu sinal de Rodrigo. Chamou por ele, a voz fraca lutando contra o barulho do vento nas árvores. Rodrigo! Filho! Onde você está? Silêncio. Apenas o ranger dos portões de ferro e o sussurro das folhas. Helena sentiu um aperto no peito. Caminhou um pouco mais, procurando. O cemitério era grande, com alamedas que se cruzavam, capelas antigas, estátuas de anjos chorando. Ela não conhecia bem aquele lugar. Seu Manuel fora enterrado ali porque era o cemitério mais antigo da cidade, onde a família dele tinha um jazigo perpétuo desde os tempos dos avós. A chuva começou a cair com mais força. Helena não tinha guarda-chuva. Rodrigo levara o único que tinham no carro. Ela procurou abrigo sob uma árvore grande, tremendo de frio. Tirou o celular velho da bolsa, aquele que Rodrigo lhe dera no aniversário passado, reclamando que ela não sabia usar direito. Com dedos trêmulos, tentou ligar para ele.
O telefone chamou uma vez, duas, três vezes. Caiu na caixa postal. Tentou novamente. Mesma coisa. E novamente. E novamente. Se essa história está mexendo com você, se inscreva no canal e deixe seu like para não perder nenhuma de nossas histórias. Deixe nos comentários de qual cidade você está assistindo. O coração de Helena começou a bater mais rápido. Uma sensação estranha, um medo que ela não queria nomear, começou a crescer dentro dela. Caminhou de volta até o estacionamento, lutando contra o vento e a chuva que agora caía pesada. O estacionamento estava vazio. O carro de Rodrigo não estava mais lá. Helena ficou parada, encharcada, olhando para o espaço vazio onde o carro estivera estacionado. Não podia ser. Ele não faria isso. Não com ela, não com a própria mãe. Ligou novamente. Caixa postal. E de novo. E de novo. A chuva transformara o cemitério num lugar ainda mais sombrio e desolado. Helena estava completamente molhada. O casaco encharcado pesando nos ombros, o cabelo grisalho grudado no rosto. Ela voltou para debaixo da árvore, tremendo violentamente, tentando processar o que estava acontecendo. Rodrigo não podia tê-la abandonado ali. Devia ter acontecido algo. Talvez uma emergência. Talvez ele tivesse voltado para casa buscar algo e retornaria logo. Sim, devia ser isso. Mas passaram-se mais 20 minutos e nada. O cemitério estava fechando. Um funcionário uniformizado aproximou-se dela, carregando um guarda-chuva grande. "A senhora está bem? Vamos fechar os portões em alguns minutos." Helena olhou para ele com olhos assustados, a voz saindo trêmula. "Meu filho." Ele foi ao banheiro e não voltou. O carro não está mais no estacionamento. O funcionário franziu a testa, olhando ao redor. "Que carro era, senhora?" "Um Corolla prata." Ele disse que voltava rapidinho. O homem balançou a cabeça. "Vi um carro assim sair faz uns 40 minutos. Pensei que todos já tivessem ido embora." "A senhora quer que eu ligue para alguém?" Helena ficou em silêncio, o peso da realidade finalmente caindo sobre ela. Rodrigo tinha ido embora. Tinha-a deixado ali, sozinha, sem dinheiro, sem nada. Ela abriu a bolsa com mãos trêmulas. Tinha apenas R$ 12 na carteira. O celular estava com pouca bateria. Não conhecia ninguém em Santos além do filho. O funcionário, um homem na casa dos 50 chamado Seu Ademir, percebeu o desespero silencioso dela. "Vem comigo, dona. Vamos para a guarita até decidirmos o que fazer." Helena o seguiu, andando devagar, os sapatos encharcados fazendo barulho a cada passo. A guarita era pequena, mas estava seca e tinha um aquecedor elétrico. Ademir ofereceu-lhe uma cadeira e uma toalha velha que guardava ali. "Obrigada, moço. Não sei o que houve. Meu filho, ele não faria isso comigo." Mas mesmo enquanto dizia as palavras, Helena sabia que estava mentindo para si mesma. Nos últimos meses, ela percebera mudanças em Rodrigo. A frieza crescente, a impaciência, o jeito como revirava os olhos quando ela pedia qualquer coisa. Na última visita que fizera ao apartamento dele, ouvira sem querer uma discussão entre Rodrigo e a esposa, Patrícia. "Não aguento mais, Patrícia. Ela liga todo dia, reclama de tudo, quer atenção o tempo todo. Eu trabalho, tenho meus problemas, meus filhos. Não posso ficar cuidando dela também." A voz de Patrícia respondera mais baixa, mas Helena conseguira ouvir. "Ela é sua mãe, Rodrigo. Está ficando velha, sozinha. E o que você quer que eu faça? Largue tudo para ser babá de uma velha teimosa que não aceita ir para um asilo? Eu já falei com ela sobre isso 1000 vezes." As palavras haviam perfurado o coração de Helena como facas. Ela fingira não ter ouvido nada, despedira-se normalmente, voltara para casa e chorou a noite inteira. Asilo. Ele queria colocá-la num asilo, livrar-se dela como se fosse um objeto velho que não servia mais para nada. Seu Ademir interrompeu seus pensamentos. "A senhora tem mais alguém para ligar? Algum familiar, amigo?" Helena balançou a cabeça negativamente.
Só tenho meu filho. Minha irmã mora em Recife, mas não nos falamos há anos. Meus amigos, a maioria já se foi ou está tão debilitada quanto eu. Ela tentou ligar para Rodrigo mais uma vez. Desta vez o telefone nem chamou. Estava desligado. Ou ele havia bloqueado o número dela. A realidade era cruel e clara. Seu filho a havia abandonado num cemitério, na chuva, propositalmente. A noite caiu sobre Santos, trazendo um frio cortante. Seu Ademir não podia deixar Helena ficar na guarita a noite toda, mas também não tinha coragem de simplesmente mandá-la embora. Ele ligou para a esposa, Dona Cida, explicando a situação. Depois de alguns minutos de conversa, desligou e olhou para Helena. Dona, a senhora não se importa de ir até minha casa? Não é grande coisa, mas minha esposa disse que podemos dar um prato de comida quente e a senhora pode secar essa roupa. Amanhã a gente vê o que faz. Helena sentiu as lágrimas voltarem. A bondade daquele estranho contrastava dolorosamente com a crueldade do próprio filho. Eu não quero dar trabalho. Que trabalho nada, dona. A gente não pode deixar a senhora aqui no frio. Vem comigo. A casa de seu Ademir ficava num bairro simples, o Rádio Clube, numa rua estreita com casas modestas coladas umas nas outras. Dona Cida os esperava na porta. Uma mulher rechonchuda, de rosto bondoso e sorriso acolhedor. Ela levou Helena direto para o banheiro. Ofereceu-lhe roupas secas, uma toalha felpuda e shampoo. Toma um banho quente, minha filha, para esquentar esse corpo. Depois, a gente conversa. Helena obedeceu, deixando a água quente lavar a chuva, o frio e um pouco da tristeza. Quando saiu, vestindo uma camisola grande demais, emprestada por Dona Cida, encontrou a mesa posta com comida simples, mas farta. Arroz, feijão, frango ensopado e salada. O casal sentou-se com ela e comeram em silêncio por alguns minutos. Então, Dona Cida, sem rodeios, perguntou: O que houve mesmo, Dona Helena? Seu filho realmente foi embora e deixou a senhora lá? Helena abaixou a cabeça, a vergonha misturando-se com a dor. Acho que sim. Ele não está feliz comigo há algum tempo. Acha que sou um fardo. Já tinha falado em me colocar num asilo. Ademir bateu a mão na mesa, indignado. Que absurdo! Como um filho faz isso com a própria mãe? Dona Cida tocou o braço do marido pedindo calma e voltou-se para Helena. A senhora tem onde ficar? Tenho meu apartamento no Gonzaga, mas não tenho dinheiro para um táxi até lá. Só tenho R$ 12 comigo. Amanhã de manhã, o Ademir te leva lá. Hoje, a senhora dorme aqui no sofá. Não é muito confortável, mas é melhor que nada. Helena começou a chorar baixinho, sem conseguir controlar. Toda a tensão, o medo, a humilhação do abandono desabaram de uma vez. Dona Cida levantou-se e abraçou-a, deixando-a chorar no ombro. Chora, minha filha, chora que faz bem, mas saiba que não está sozinha. Deus coloca pessoas boas no nosso caminho quando mais precisamos. Naquela noite, Helena mal conseguiu dormir. Deitada no sofá velho, mas limpo, coberta com um cobertor cheirando a lavanda, ela olhava para o teto pensando em tudo o que havia acontecido. Como chegar àquele ponto? Onde errara na criação de Rodrigo para que ele se tornasse capaz de tal crueldade? Lembrava-se dele criança, sempre grudado nela, chamando-a de mamãe com aquela voz fininha. Lembrava-se de todas as noites em claro quando ele estava doente. De todos os sacrifícios que ela e Manuel fizeram para dar-lhe uma educação boa, de como se orgulhavam quando ele entrou na faculdade. Onde esse menino se perdera? Quando o amor se transformara em ressentimento. Na manhã seguinte, um domingo ensolarado contrastava cruelmente com a tempestade emocional dentro de Helena. Dona Cida preparou um café da manhã simples, pão com manteiga, café com leite e frutas. Seu Ademir comeu rapidamente e levantou-se. Vou levar a senhora em casa, Dona Helena. Sei onde fica o Gonzaga. Durante o trajeto de 20 minutos, Helena olhava pela janela do carro velho de Ademir, vendo a cidade acordar. Santos estava bonita naquele domingo,
com o sol refletindo no canal e as pessoas saindo para caminhar na praia. Tudo tão normal, tão tranquilo, enquanto seu mundo havia desmoronado. Quando chegaram ao prédio onde ela morava, um edifício antigo de 5 andares sem elevador, Helena agradeceu imensamente a Ademir. Muito obrigada por tudo. Vocês foram anjos na minha vida. Não sei como agradecer. Ademir sorriu, pegando a mão dela entre as suas. A senhora não me deve nada. Apenas cuide-se, viu? E se precisar de algo, aqui está meu telefone. Ele entregou-lhe um papel com o número rabiscado. Helena guardou-o com cuidado na bolsa e desceu do carro. Subiu os 3 andares com dificuldade, parando 2 vezes para recuperar o fôlego. Quando abriu a porta do apartamento, foi recebida pelo silêncio pesado e pela solidão que a esperavam ali todos os dias. O apartamento era pequeno, um quarto, sala, cozinha americana e banheiro. Limpo, mas desgastado pelo tempo. Fotos de família nas paredes mostravam tempos mais felizes. Helena sentou-se no sofá e pegou o celular. Ainda tinha uma fagulha de esperança que Rodrigo tivesse ligado, mandado mensagem, pedido desculpas, explicado que tudo fora um mal-entendido terrível. Nada. Nenhuma chamada perdida, nenhuma mensagem. Ela discou o número dele com dedos trêmulos. Desta vez, atendeu. O coração de Helena saltou. Rodrigo, filho, graças a Deus. Eu estava tão preocupada. O que aconteceu ontem? Por que você foi embora e... A voz de Rodrigo a interrompeu, fria e dura como ela nunca ouvira antes. Mãe, eu cansei. Cansei de fingir, cansei de carregar você nas costas, cansei de ter que aturar ligações, reclamações, pedidos. Você precisa entender que eu tenho minha vida, minha família, meus problemas. Helena ficou sem ar. Filho, eu sou sua mãe. Não estou pedindo muito. Só um pouco de atenção, um pouco de... Você está pedindo demais. Eu trabalho o dia inteiro. Tenho 2 filhos adolescentes que me dão dor de cabeça, uma esposa que vive no meu pé, contas para pagar. E ainda tenho que te visitar, te levar para passear, ouvir você reclamar da solidão. Eu não aguento mais. Mas ontem você me deixou sozinha no cemitério, na chuva, sem nada. Rodrigo fez uma pausa. Quando falou novamente, sua voz estava ainda mais fria. Fiz isso para você entender. Entender que não pode mais depender de mim. Precisa buscar suas próprias soluções. Ir para um asilo, arranjar amigas, qualquer coisa, mas me deixar em paz. As palavras eram como socos no estômago de Helena. Ela mal conseguia respirar. Como você pode dizer isso? Eu sou sua mãe. Te criei, cuidei de você a vida toda, abri mão de tantas coisas por você. E eu agradeço, mãe, mas isso foi obrigação sua. Você escolheu me ter. Eu não pedi para nascer. E agora eu escolho viver minha vida sem ter você como um peso permanente nas minhas costas. Helena desligou o telefone, as mãos tremendo tanto que quase o deixou cair. Desabou em soluços profundos, segurando uma almofada contra o peito. A rejeição do filho doía mais do que qualquer dor física que já sentira. Era como se tivessem arrancado seu coração ainda pulsando do peito. Os dias seguintes foram os mais escuros da vida de Helena. Ela mal conseguia sair da cama, comia pouco, não atendia o telefone quando tocava. As poucas ligações que recebia eram de empresas oferecendo serviços ou da vizinha do andar de baixo, Dona Lourdes, uma senhora de 80 anos, ainda mais solitária que ela. Uma semana depois do incidente no cemitério, Helena estava na cozinha preparando um chá quando ouviu batidas insistentes na porta. Relutante, foi atender. Era Dona Lourdes, com seu andador e seu rosto preocupado. Helena, minha filha, faz uma semana que não te vejo. Estava preocupada. Estou bem, Dona Lourdes, só um pouco cansada. A idosa olhou-a de cima a baixo e balançou a cabeça. Você está mentindo. Seus olhos estão inchados de chorar. Está mais magra. O que houve? Helena tentou sorrir, mas não conseguiu. As lágrimas voltaram sem aviso. Meu filho, ele não quer mais saber de mim, Dona Lourdes.
Ela contou tudo. O abandono no cemitério, a conversa cruel ao telefone, a sensação de ser descartável. Dona Lourdes ouviu tudo em silêncio, balançando a cabeça com tristeza. Filhos ingratos sempre existiram, minha querida. Eu mesma tenho 3. Sabe onde estão? Um em São Paulo, outro no Rio, outro nos Estados Unidos. Ligam 2 vezes por ano, no meu aniversário e no Natal. E olhe lá, aprendemos a viver com isso. Mas como? Como a senhora aguenta essa solidão? Lourdes deu um sorriso triste. A gente se acostuma. Arruma pequenos prazeres, pequenas rotinas. Eu assisto minhas novelas, cuido das minhas plantas, converso com as vizinhas. Não é a vida que sonhei, mas é a vida que tenho. Helena limpou as lágrimas com as costas da mão. Não sei se consigo ser tão forte quanto a senhora. Consegue sim. E sabe por quê? Porque não tem escolha. A vida continua, Helena, quer a gente queira ou não. E enquanto há vida, há a obrigação de viver, nem que seja só para provar para esses filhos ingratos que somos mais fortes do que eles pensam. As palavras de Dona Lourdes plantaram uma semente pequena, mas importante no coração devastado de Helena. Talvez ela realmente precisasse aprender a viver sem depender de Rodrigo. Talvez precisasse encontrar um novo propósito, uma nova razão para acordar todos os dias. Naquela tarde, Helena fez algo que não fazia há meses. Saiu para caminhar. Desceu os 3 andares devagar, saiu do prédio e caminhou até a praia. O calçadão estava cheio de gente se exercitando, famílias passeando, vendedores ambulantes oferecendo água de coco e picolé. O mar estava calmo, azul, convidativo. Helena sentou-se num banco e simplesmente ficou ali, observando as ondas, sentindo a brisa no rosto. Uma mulher se aproximou, também idosa, talvez da mesma idade que Helena, puxando um cachorrinho pequeno na coleira. Que dia lindo, não é? Helena concordou com a cabeça. A mulher sentou-se ao lado dela. Moro aqui há 20 anos e nunca canso dessa vista. Sou Ivone. Helena. Elas conversaram por alguns minutos sobre amenidades. Ivone contou que era viúva, morava sozinha num apartamento no Boqueirão. Tinha 2 filhos que visitavam raramente. A história era familiar demais. Helena sentiu uma conexão imediata. Você vem sempre aqui? Ivone sorriu. Quase todo dia. Fico aqui, observo o mar, jogo conversa fora com quem sentar perto. É minha terapia. Melhor que ficar em casa ruminando tristezas. Nos dias seguintes, Helena começou a criar uma rotina nova. Todas as manhãs acordava cedo, tomava café, arrumava-se e ia para o calçadão da praia. Invariavelmente encontrava Ivone lá, sempre no mesmo banco, sempre com seu cachorrinho Totó. As duas começaram a desenvolver uma amizade genuína, compartilhando histórias de vida, lamentações sobre filhos distantes, memórias de tempos melhores. Ivone apresentou Helena a outras idosas que frequentavam o calçadão. Dona Marlene, uma professora aposentada que dava aulas de alongamento gratuitas para a terceira idade. Seu Osvaldo, um senhor de 75 anos que tocava violão e cantava músicas antigas. Dona Teresa, que vendia cocada caseira e sempre tinha uma palavra amiga para todos. Pela primeira vez em meses, Helena sentiu-se parte de algo. Aquele grupo de idosos, todos de alguma forma abandonados ou esquecidos por familiares, criara sua própria família improvisada. Eles se apoiavam mutuamente, dividiam refeições simples em bares baratos, compartilhavam remédios quando alguém esquecia os seus em casa, compareciam aos aniversários uns dos outros com bolos simples e abraços sinceros. Uma tarde, enquanto tomavam água de coco sentadas no banco habitual, Ivone perguntou sobre Rodrigo. Seu filho nunca mais ligou? Helena balançou a cabeça, a tristeza ainda fresca. Não, e eu também não liguei para ele. Acho que ele deixou bem claro o que sente por mim. Ivone suspirou. Sabe, Helena, a gente cria expectativas sobre os filhos. Achamos que porque demos a vida por eles, eles vão retribuir com gratidão eterna. Mas
Não funciona assim. Eles têm suas vidas, seus problemas, suas próprias famílias. Alguns conseguem equilibrar tudo e ainda cuidar dos pais. Outros não conseguem ou simplesmente não querem. Mas como simplesmente aceitar isso? Não é aceitar, é entender. E depois de entender, seguir em frente. Você pode passar o resto da vida se lamentando e esperando que ele mude, ou pode construir uma vida nova com pessoas que realmente se importam. Aquelas palavras ecoaram na mente de Helena. Ivone tinha razão. Ela poderia ficar presa no passado, na dor da rejeição, ou poderia olhar para frente e encontrar novos motivos para sorrir. Naquela noite, quando voltou para casa, Helena fez algo simbólico, mas importante. Pegou todas as fotos de Rodrigo que estavam espalhadas pela sala e guardou-as numa caixa que colocou no alto do armário. Não era esquecimento, era libertação. Estava escolhendo não deixar que a dor dele dominasse cada canto de sua casa, de sua vida. No dia seguinte, Dona Marlene a convidou para participar das aulas de alongamento. Vem, Helena, faz um bem danado para o corpo e para a alma. A gente se exercita, dá risada, conversa, é terapia gratuita. Helena aceitou. Começou a ir 3 vezes por semana. Os exercícios eram simples, adaptados para a terceira idade, mas faziam diferença. Ela sentia-se mais disposta, menos dolorida, mais viva. E havia algo especial em estar ali, num grupo de pessoas na mesma faixa etária, enfrentando desafios semelhantes, celebrando pequenas vitórias juntas. Seu Osvaldo convidou-a para cantar com ele. Helena riu, dizendo que não sabia cantar, mas ele insistiu. Ninguém aqui é profissional, Helena. É só para se divertir. E pela primeira vez em décadas, Helena cantou. Desafinada, tímida no começo, mas aos poucos soltando a voz em músicas antigas que conhecia desde moça. Ria quando errava a letra, aplaudia quando Osvaldo fazia um solo bonito no violão, sentia uma leveza que havia esquecido que existia. 2 meses haviam se passado desde o abandono no cemitério. Helena estava irreconhecível. Não apenas fisicamente, mais magra e mais forte devido aos exercícios, mas emocionalmente. Havia uma luz nos olhos que não existia antes, um sorriso que vinha mais facilmente, uma postura mais ereta e confiante. Ela agora participava ativamente da vida do grupo de idosos do calçadão. Ajudava Dona Teresa a fazer cocada para vender. Participava de todas as aulas de Marlene, cantava regularmente com Osvaldo e havia se tornado a melhor amiga de Ivone. As duas eram inseparáveis. Almoçavam juntas quase todos os dias em pequenos restaurantes por quilo. Conversavam por horas no banco da praia, compartilhavam seus medos e esperanças. Um dia, Marlene chegou com uma notícia animada. Gente, descobri que a prefeitura está oferecendo aulas gratuitas de pintura para a terceira idade na Casa de Cultura. Que tal a gente se inscrever? O grupo inteiro animou-se com a ideia. Helena nunca havia pintado na vida, mas estava disposta a tentar. As aulas aconteciam 2 vezes por semana. A professora, uma jovem chamada Júlia, era paciente e encorajadora. Helena descobriu que tinha jeito para aquilo. Suas primeiras tentativas eram toscas, cores borradas, formas desproporcionais, mas Júlia sempre encontrava algo para elogiar. Olha que uso interessante da cor aqui, dona Helena. E essa pincelada tem personalidade. Com o tempo e a prática, Helena começou a melhorar. Pintou paisagens da praia, naturezas mortas com frutas, um retrato de Totó, que fez Ivone chorar de emoção. Havia algo profundamente terapêutico em transformar uma tela branca em algo colorido e vivo. Era como se cada pincelada fosse lavando um pouco da dor que carregava. Durante todo esse tempo, Helena não tivera nenhum contato com Rodrigo. Ele não ligou, não mandou mensagem, não apareceu. E quanto mais o tempo passava, menos ela sentia falta. A ferida ainda estava lá,
mas havia cicatrizado o suficiente para que ela pudesse viver normalmente, sem que a dor a paralisasse. Um sábado, Helena estava pintando em casa quando o telefone tocou. Era um número desconhecido. Ela atendeu, curiosa. Alô, Dona Helena? Aqui é Patrícia, esposa do Rodrigo. Helena ficou tensa. Não falava com a nora há meses. Oi, Patrícia. A voz de Patrícia soava estranha, constrangida. Dona Helena, eu queria pedir desculpas pelo que aconteceu, pelo que Rodrigo fez. Não concordei com aquilo, mas ele estava tão irredutível que... Patrícia, você não precisa pedir desculpas por ele. Cada um é responsável por suas próprias ações. Eu sei, mas eu queria que soubesse que não foi uma decisão nossa, foi dele, e que eu sinto muito. Os meninos sentem sua falta, perguntam por você. Helena sentiu uma pontada no coração ao pensar nos netos, Gustavo e Larissa. Fazia tanto tempo que não os via. Como eles estão? Grandes, crescendo rápido. Gustavo já está no 1º ano do ensino médio, Larissa no 9º ano. Eles gostariam de te ver. E o Rodrigo, ele sabe que você está ligando? Patrícia fez uma pausa. Não, ele não sabe. E ficaria furioso se soubesse. Mas eu acho isso tudo tão errado, Dona Helena. Você é a avó deles, é minha sogra. Não deveria ser assim. Helena respirou fundo. Patrícia, eu agradeço sua ligação. De verdade. Mas não quero causar problemas no seu casamento. Se Rodrigo não quer me ver, não vou forçar nada. Quando ele estiver pronto, se um dia estiver, ele sabe onde me encontrar. A ligação de Patrícia mexeu com Helena mais do que ela gostaria de admitir. Durante os dias seguintes, não conseguiu parar de pensar nos netos. Gustavo e Larissa eram crianças quando Manuel morreu. Agora eram adolescentes que ela mal conhecia. Quantos aniversários perdera, quantas festas escolares, quantos momentos importantes de suas vidas. Ivone notou que algo a incomodava. O que houve, amiga? Você está distante hoje. Helena contou sobre a ligação de Patrícia. Ivone ouviu atentamente e depois disse: Você quer ver seus netos? Claro que quero, mas não vou me humilhar implorando para ver as crianças. Se o pai não quer... E se você encontrasse uma forma de vê-los sem passar pelo Rodrigo? Como assim? Ivone sorriu, marota. Você sabe onde eles estudam? Helena pensou. Lembrava-se vagamente de uma conversa antiga onde Rodrigo mencionara o colégio. Era uma escola particular perto do Embare. Acho que sim. Por quê? Você não pode ir lá não perto do portão para não criar problema, mas pode ficar numa distância segura só para vê-los de longe? Só para matar a saudade? A ideia era arriscada, mas tentadora. Helena pensou sobre isso o dia todo. No dia seguinte, uma quinta-feira, arrumou-se com capricho e foi até o bairro do Embare. Encontrou o colégio facilmente, um prédio grande e moderno. Posicionou-se do outro lado da rua, parcialmente escondida atrás de uma árvore grande, esperando o horário de saída. Às 5h30, o portão se abriu e os alunos começaram a sair em grupos barulhentos. Helena procurava ansiosamente, tentando reconhecer os netos que não via há tanto tempo. Então os viu. Gustavo saiu primeiro, alto, magro, com o cabelo desalinhado e uma mochila enorme nas costas. Parecia tanto com Rodrigo na mesma idade que o coração de Helena apertou. Larissa saiu logo depois, conversando animadamente com uma amiga, rindo de algo no celular. Eles estavam tão grandes, tão crescidos, tão diferentes. Helena ficou ali, parada, olhando para eles com lágrimas escorrendo pelo rosto. Não podia aproximar-se, não podia chamá-los, mas pelo menos podia vê-los, confirmar que estavam bem, saudáveis, felizes. Gustavo e Larissa entraram num carro que Helena reconheceu como sendo de Patrícia e foram embora. Helena ficou ali mais alguns minutos, apenas processando o que sentira. Era um misto de felicidade por tê-los visto e tristeza por não poder abraçá-los, conversar com eles, fazer parte de suas vidas. Voltou para casa emocionalmente exausta. Deitou-se cedo, mas teve dificuldade para dormir.
Pensava nos netos, no filho, em toda a situação absurda em que se encontrava. Mas também pensava em Ivone, Marlene, Osvaldo, Teresa, em todos que haviam se tornado sua nova família. Pensava nas aulas de pintura, nas manhãs no calçadão, no quanto sua vida havia mudado nos últimos meses. Talvez a vida não fosse sobre ter tudo o que desejamos, mas sobre encontrar alegria no que temos. E ela tinha uma comunidade, tinha amigos, tinha propósito. Não era o que imaginara para a velhice, mas era real, era sincero e era seu. Novembro chegou trazendo um calor úmido característico do verão que se aproximava. Helena completaria 73 anos no dia 15. Ivone insistiu em fazer uma festinha. Nada muito grande, só nosso grupo aqui. Um bolo simples, uns salgadinhos. Precisamos comemorar a vida, Helena. No início, Helena resistiu. Não se sentia com ânimo para festas. Mas Ivone foi tão insistente que ela acabou cedendo. A festa seria na casa de Marlene, que tinha uma varanda espaçosa com vista para o mar. No dia do aniversário, Helena acordou com um sentimento estranho. 73 anos. Quantos aniversários já havia comemorado com Rodrigo? Desde quando ele era bebê até adulto, sempre tinham celebrado juntos. Seu Manuel sempre fazia questão de comprar um bolo especial. Rodrigo cantava parabéns desafinado, mas com entusiasmo. Agora, seu filho nem se lembraria da data. Ela sacudiu a cabeça, afastando os pensamentos negativos. Vestiu-se com um vestido floral que Ivone a ajudara a escolher num brechó chique. Arrumou o cabelo, passou um batom discreto. Quando olhou-se no espelho, quase não reconheceu a mulher que a encarava de volta. Havia uma vivacidade ali que não existia meses atrás. A festa foi simples, mas linda. Marlene decorou a varanda com balões coloridos e flores naturais. Teresa fez o bolo, um rocambole recheado de doce de leite que estava divino. Osvaldo trouxe o violão e cantou parabéns de uma forma especial, fazendo todos rirem. Havia presentes pequenos, mas significativos. Um conjunto de pincéis novos para a pintura de Marlene, um cachecol feito à mão por Teresa, um livro de poesias de Ivone. Enquanto cortava o bolo, cercada por aquelas pessoas que se tornaram sua família escolhida, Helena sentiu uma gratidão profunda. A vida a havia ferido profundamente, mas também lhe dera a oportunidade de recomeçar, de descobrir que era mais forte do que imaginava, de encontrar alegria em lugares inesperados. No meio da festa, o celular de Helena tocou. Ela olhou a tela. Patrícia. Hesitou, mas atendeu, afastando-se um pouco do grupo. Alô, Dona Helena, parabéns! Eu sei que seu aniversário é hoje e não podia deixar passar sem ligar. Helena sentiu-se tocada. Obrigada, Patrícia. É muito gentil da sua parte. Os meninos queriam falar com a senhora. Posso colocar? Antes que Helena pudesse responder, ouviu a voz de Larissa. Vó? Vó, é você? As lágrimas vieram instantaneamente. Sim, meu amor, sou eu. Ó, sinto tanto sua falta. Por que você sumiu? Por que não vem mais nos ver? Helena não sabia o que dizer. Não queria falar mal de Rodrigo para os filhos dele. A avó teve uns problemas, meu amor, mas sempre pensa em vocês. Como você está? Está grande já? Larissa falou rapidamente, contando sobre a escola, as amigas, um projeto que estava fazendo sobre o meio ambiente. Depois foi a vez de Gustavo, mais tímido, mas igualmente carinhoso. Helena conversou com cada um, o coração apertado de emoção. Quando desligou, Ivone estava ao seu lado. Seus netos? Helena acenou que sim, limpando as lágrimas. São tão lindos, Ivone, tão doces. Como podem ter crescido tanto sem eu perceber? Ivone abraçou-a. Nunca é tarde para recuperar o tempo perdido, amiga. Dezembro trouxe as festas de fim de ano e uma agitação especial em Santos. As praias ficaram lotadas, o comércio fervilhava, havia decorações natalinas por toda parte. O grupo de idosos do calçadão planejava uma ceia coletiva para o Natal.
Cada um contribuiria com um prato e comeriam juntos na casa de Osvaldo, que tinha uma área externa grande. Helena estava animada com a celebração, mas também sentia uma pontada de tristeza. Seria seu primeiro Natal completamente separada de Rodrigo e dos netos. Patrícia ligava ocasionalmente, sempre escondida do marido, e permitia que Helena conversasse rapidamente com as crianças. Eram momentos preciosos, mas dolorosamente breves. No dia 20 de dezembro, Helena estava no mercado comprando ingredientes para fazer rabanada, quando esbarrou em alguém. Pediu desculpas automaticamente e, quando olhou para cima, congelou. Era Rodrigo. Eles ficaram parados, olhando um para o outro no meio do corredor do supermercado. Rodrigo parecia mais velho, mais cansado. Tinha olheiras profundas e alguns fios grisalhos que não existiam meses atrás. Mãe, Rodrigo. O silêncio entre eles era pesado, cheio de coisas não ditas. Finalmente, Rodrigo desviou o olhar. Como você está? Estou bem. E você? Bem também. Mais silêncio. Helena esperou, parte dela querendo que ele pedisse desculpas, explicasse, demonstrasse algum remorso. Mas Rodrigo apenas ficou ali, parecendo desconfortável. Os meninos estão bem, disse ele finalmente, crescendo rápido. Sei. A Patrícia me deixa falar com eles às vezes. Rodrigo franziu a testa. Patrícia liga para você? Às vezes. Ela é uma boa mulher, Rodrigo. Gentil. Ele não respondeu, o maxilar tenso. Helena percebeu que ele estava bravo com a esposa por manter contato, mas não comentou. Não era problema dela. Preciso ir, disse Helena, quebrando o silêncio. Meus amigos estão me esperando. Que amigos? Fiz novos amigos. Pessoas boas que se importam comigo. Ela viu algo passar pelo rosto de Rodrigo. Dor, remorso, raiva. Não conseguiu identificar. Ele apenas acenou com a cabeça e se afastou sem mais palavras. Helena ficou parada ali, o coração disparado, processando o encontro inesperado. Depois de alguns momentos, continuou suas compras com as mãos tremendo levemente. Aquela noite, ligou para Ivone e contou sobre o encontro. E o que você sentiu ao vê-lo? Helena pensou cuidadosamente antes de responder. Dor, mas não a dor paralisante de antes. Foi como ver um estranho que já foi importante para mim. Senti pena dele, Ivone. Ele parecia tão cansado, tão infeliz. Talvez ele esteja percebendo o que perdeu, ou talvez esteja apenas cansado do trabalho. Não sei, Ivone, e sinceramente não sei se ainda me importo em saber. E era verdade. Helena percebera que havia se libertado emocionalmente de Rodrigo. Ele ainda era seu filho, ainda havia amor lá no fundo, mas não mais aquela necessidade desesperada de sua aprovação, de sua presença. Ela construíra uma vida sem ele, e essa vida tinha valor próprio. O Natal chegou com um céu azul perfeito e uma brisa suave. A ceia coletiva na casa de Osvaldo foi memorável. A mesa estava farta, peru assado feito por Marlene, arroz à grega de Teresa, farofa de Osvaldo, a rabanada de Helena, saladas, frutas, vinhos e refrigerantes. Eram 14 pessoas no total, todos idosos, todos de alguma forma solitários em suas famílias originais, mas unidos naquela família escolhida. Osvaldo fez um brinde emocionado. Quero agradecer a todos vocês por fazerem parte da minha vida. Quando minha esposa faleceu há 5 anos, achei que meus dias de alegria haviam acabado, mas vocês me mostraram que família não é só sangue, é escolha, é presença, é amor verdadeiro. Todos bateram palmas, muitos com lágrimas nos olhos. Comeram, beberam, contaram histórias engraçadas de suas vidas, riram até doer a barriga. Depois da ceia, Osvaldo pegou o violão e todos cantaram músicas natalinas e antigas canções brasileiras. Helena olhava ao redor para aquelas pessoas que se tornaram tão importantes para ela e sentiu uma paz profunda. Sim, sentia a falta dos netos. Sim, doía não ter Rodrigo ali. Mas tinha aquilo,
Tinha aquele momento, aquela conexão genuína, e era o suficiente. Quando a festa terminou e ela voltou para casa já de madrugada, encontrou uma mensagem no celular. Era de um número desconhecido, mas o conteúdo a fez chorar. Vó, sou o Gustavo. Consegui seu número com a mãe. Feliz Natal! A gente te ama muito e torce para poder te ver logo. Um dia vou ser maior de idade e aí vou te visitar sempre, prometo. Larissa manda beijo também. Helena segurou o celular contra o peito, sorrindo através das lágrimas. Seus netos não a haviam esquecido. E um dia, quando fossem adultos e pudessem tomar suas próprias decisões, poderiam ter uma relação real. Ela só precisava ser paciente e continuar vivendo sua vida com dignidade e alegria. A virada do ano aconteceu na praia. O grupo inteiro foi assistir aos fogos no calçadão, junto com milhares de outras pessoas. À meia-noite, quando o céu se encheu de luzes coloridas, Helena abraçou Ivone e fez seus pedidos silenciosos. Saúde, paz e a força para continuar construindo essa vida nova que tanto a havia surpreendido. Janeiro de 2026 começou com uma novidade inesperada. Júlia, a professora de pintura, convidou Helena para participar de uma exposição coletiva de artistas da terceira idade que aconteceria na Casa de Cultura em março. Helena ficou atônita. Eu? Mas minhas pinturas não são boas o suficiente? Júlia riu. Dona Helena, suas pinturas são lindas, cheias de emoção e técnica. Você melhorou tanto nos últimos meses. Por favor, participe. Vai ser uma experiência maravilhosa. Helena aceitou, nervosa, mas animada. Começou a trabalhar em 3 telas, especificamente para a exposição. Uma retratava o calçadão da praia com seu grupo de amigos. Outra mostrava o pôr do sol sobre o mar visto de sua janela. E a terceira era um retrato abstrato, representando a solidão transformada em companhia. Enquanto isso, Patrícia continuava ligando secretamente. Em uma dessas conversas, deixou escapar algo preocupante. Dona Helena, o Rodrigo anda muito estressado. Acho que está com problemas no trabalho. Ele está mais irritado do que nunca. Helena sentiu uma pontada de preocupação, mas não sabia o que fazer. Não podia simplesmente ligar para Rodrigo e perguntar se estava tudo bem. Ele deixara claro que não queria contato. Alguns dias depois, recebeu uma ligação de Rodrigo. Era tarde da noite e ele soava diferente, cansado, derrotado. Mãe? Sim, filho. Eu preciso conversar com você. Posso ir aí amanhã? Helena ficou surpresa. Claro, pode vir. No dia seguinte, Rodrigo apareceu no apartamento. Estava visivelmente mais magro, com a aparência abatida. Sentou-se no sofá sem ser convidado e ficou em silêncio por longos momentos. O que houve, Rodrigo? Ele respirou fundo. Perdi o emprego. Fui demitido há 2 semanas. Tenho contas para pagar, 2 filhos estudando em escola particular, financiamento de carro, aluguel atrasado. E percebi que não tenho ninguém. Patrícia está furiosa comigo. Meus filhos mal falam comigo. Meus poucos amigos sumiram quando souberam que estou desempregado. E você... Ele parou, a voz falhando. E eu o quê, Rodrigo? Você está bem. Te encontrei no mercado e você parecia feliz, diferente. E eu não consigo parar de pensar no que fiz com você naquele cemitério. Helena não disse nada, esperando que ele continuasse. Fui um monstro, mãe. Sei disso agora. Quando as coisas estavam boas para mim, foi fácil descartar você, dizer que não precisava de ninguém. Mas agora que estou ferrado, percebo que afastei a única pessoa que sempre esteve lá para mim, incondicionalmente. Ele começou a chorar, soluços profundos que sacudiam seu corpo inteiro. Helena olhou para ele, seu filho quebrado diante dela, e sentiu uma mistura complexa de emoções. Dor pelo que ele fizera, mas também compaixão pela situação em que se encontrava. Não vim pedir dinheiro, continuou Rodrigo. Sei que você tem pouco. Vim pedir perdão. Sei que não mereço. Sei que o que fiz foi imperdoável.
mas preciso que saiba que me arrependo todos os dias. Helena levantou-se, foi até a cozinha e voltou com 2 copos de água. Entregou um para Rodrigo e sentou-se na poltrona em frente a ele. Rodrigo, olhe para mim. Ele levantou os olhos vermelhos e inchados. O que você fez comigo naquele dia no cemitério foi uma das piores dores que já senti na vida. Pior até que perder seu pai, porque foi uma escolha consciente sua me machucar, me abandonar. Durante semanas, pensei que não conseguiria superar. Eu sei, mãe, Deixe-me terminar. Eu sofri muito, chorei muito, me senti descartável, inútil, um fardo. Mas sabe o que aconteceu? Encontrei pessoas que me mostraram que eu tinha valor. Fiz amigos verdadeiros, descobri talentos que não sabia que tinha, construí uma vida que tem significado mesmo sem você nela. Rodrigo baixou a cabeça, envergonhado. Eu te perdoo, Rodrigo. Não porque você merece, mas porque eu mereço paz. Mereço não carregar esse rancor que só me machuca. Mas perdoar não significa esquecer ou voltar a ser como era antes. O que isso significa? Significa que podemos reconstruir uma relação, mas será diferente. Não mais aquela mãe desesperada pela atenção do filho, implorando por migalhas de afeto. Sou uma mulher completa agora, com minha própria vida, meus próprios amigos, meus próprios planos. Se você quer fazer parte disso, será bem-vindo, mas nas minhas condições, com respeito mútuo. Rodrigo acenou com a cabeça, limpando as lágrimas. Eu entendo e aceito. Só quero uma chance de provar que posso ser um filho melhor. Helena levantou-se e, pela primeira vez em meses, abraçou o filho. Ele se agarrou a ela como uma criança assustada, chorando no ombro dela como não fazia desde pequeno. Você vai conseguir um emprego novo, Rodrigo. Vai superar essa fase, mas precisa aprender com ela. Precisa entender que sucesso não se mede só em dinheiro ou status, mas em relacionamentos verdadeiros, em ser uma boa pessoa, um bom pai, um bom filho. Vou tentar, mãe. Juro que vou tentar. Quando Rodrigo foi embora, Helena ficou na janela olhando a cidade iluminada. A jornada havia sido dolorosa, mas necessária. Ela descobrira sua força, sua capacidade de recomeçar, de encontrar alegria mesmo nas circunstâncias mais difíceis. E agora, talvez, poderia ter seu filho de volta, mas numa relação mais saudável e equilibrada. O celular tocou. Era Ivone. E aí, amiga? Vem para o calçadão amanhã cedo? Marlene vai ensinar uma técnica nova de alongamento. Helena sorriu. Vou sim. Até amanhã. Desligou e voltou para suas telas de pintura. A exposição estava próxima e ela tinha muito trabalho pela frente. A vida continuava, cheia de possibilidades, de cores vibrantes, esperando para serem aplicadas na tela em branco de cada novo dia. Helena aprendera que nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para encontrar sua própria luz, mesmo depois da tempestade mais escura. E você, de qual cidade está assistindo? Deixe seu comentário e se inscreva no canal. Compartilhe suas reflexões sobre essa história na descrição do vídeo. Sua participação é muito importante para nós. Continuarmos trazendo histórias que tocam o coração e fazem refletir sobre a vida. Até a próxima história.